Muitos comentam por que o amor está se esfriando em muitos corações. Estou falando de cristãos mesmo. O desânimo está abatendo muitos e todos nós estamos sujeitos a isso. Não podemos ignorar. Mas a palavra do Senhor diz em Mateus 24, a partir do versículo 12, que fala desse esfriamento, mas há uma causa desse esfriamento. Lá diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, em algumas versões, e o amor de muitos se esfriará. Por que se esfria? Por causa do pecado, da iniquidade. Eis aí o grande mistério. Afinal de contas, o que é pecado de iniquidade? Meu querido, minha querida, pecado de iniquidade é um pecado que a igreja legaliza, afirmando que não é mais pecado. Pecado de iniquidade é quando um pregador, uma pregadora, um profeta, a profetisa diz que aquilo não é mais pecado, que aquele ato pecaminoso não é mais pecado, que não passa de uma má interpretação bíblica. Mas a Bíblia é muito clara. O que é pecado. O que não é pecado. E isso não depende da opinião de homens. A Bíblia já está estabelecida. A lei de Deus está estabelecida. E o próprio Deus que criou a sua lei, ele também segue a sua lei. Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 7, ele vai dizer isso. Do versículo 7 ao 12. Ele vai dizer exatamente isso. Que ele vela pela sua palavra para cumprir. Ou seja, Deus Criador não é um Deus de fazer uma lei e depois quebrar a lei simplesmente porque ele é Deus. Não. Ele próprio nos ensina que ele também segue a própria lei que ele criou. Assim ele fez quando se fez carne e habitou entre nós. Então, meu querido, minha querida, a causa do esfriamento, que isso leva, se a gente não tomar cuidado, leva para a apostasia, que é o abandono da fé. Então, o que leva ao esfriamento espiritual é o pecado de iniquidade. É a pessoa pecar e não reconhecer mais que pecou. Não pedir perdão. Acredita que todo mundo tem que lhe pedir perdão, mas ela própria não precisa mais pedir, porque ela não peca, ela não erra. Só quem erra é o outro lado. Isso é pecado de iniquidade. A pessoa só vê erro nos outros, não vê mais em si mesmo. E a Bíblia é muito clara. Pecado de iniquidade gera esfriamento espiritual. Porque alguém que comete pecado de iniquidade e não consegue mais reconhecer que é pecado, não busca reconciliação, não se humilha mais diante de Deus, nem pede perdão, não se arrepende. Por isso que gera todo esse esfriamento. Como é que a pessoa vai pedir perdão se não reconhece que pecou? Como que alguém vai se arrepender se nem tem consciência de que pecou? Esse é o pecado da iniquidade. Está legalizando o pecado, já está dizendo que o que cometeu não é mais pecado. Que Deus é muito bom, Deus não vai castigar, Ele é maravilhoso, Ele não castiga ninguém, Ele é bondoso, Deus é amor. Bom, sabemos que Deus é amor, mas é justiça, né? Que Deus abençoe a todos. Oremos uns pelos outros.